Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou falar um pouco do parágrafo 396 do Catecismo da Igreja Católica. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade de como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O parágrafo 396, ele fala sobre a liberdade do homem ao ser criado por Deus. Aqui fala que quando Deus criou o homem, como a gente vê lá no livro de Gênesis, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não só a sua imagem física, mas também a sua imagem espiritual. Quando Deus criou o homem, ele criou um homem para que ele possa ser fisicamente parecido com ele, mas também espiritualmente parecido. E ele diz também que Deus ele constituiu uma amizade com o homem. Deus, quando ele criou o homem, a gente lendo o livro de Gênesis, lá no início, a gente percebe que ele tem um contato físico com o homem. E isso cria uma intimidade muito maior. E o parágrafo continua dizendo que o homem ele só pode viver essa amizade com Deus pela sua livre submissão. Deus ele não nos obriga a ter uma amizade com Ele. Mas nós, sabendo que fomos criados por Deus, que pertencemos a Deus, nós temos que ter essa submissão, nós temos que ser submissos. E submissão não quer dizer que nós temos que ser escravos de Deus, mas que nós temos que ter temor, respeitar a Deus, sabendo que Ele é nosso Criador, e ter também a obediência. E aqui também diz que essa submissão é o que exprimiu a proibição. O homem ele era submisso a Deus e Deus, ao criar o homem, ele proibiu que o homem comesse do fruto proibido. Deus ele não impediu o homem de comer, ele deixou que o homem decidisse. É tanto que o parágrafo ele diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve reconhecer e respeitar. O homem era para conhecer e respeitar os limites que Deus havia imposto para eles. E ter confiança. O parágrafo também continua dizendo que também era para o homem ter essa confiança em Deus, confiar naquilo que Deus pediu para eles, naquilo que foi proibido. E o parágrafo finaliza dizendo que o homem ele depende do Criador, ele está submetido às leis da criação, às normas morais que regem o uso da liberdade. Nós dependemos de Deus. E por depender de Deus, como nosso Criador, nós temos que ser submissos a Deus, nós temos que respeitar e que obedecer a Deus, às suas normas e também a liberdade que Ele nos dá, como o parágrafo diz. Nós não podemos usar a nossa liberdade como nós queremos, mas como Deus quer de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.